Você sabe quem foi Flávio Joséfo? No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Jefferson Magno Costa, publicado no jornal O Mensageiro da Paz em dezembro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Galileia, julho de 67 d.C. Estamos na região onde Jesus viveu seus dias de menino, de adolescente e de rapaz, ao lado de José, de Maria, de seus irmãos. Os judeus guerreiam contra os romanos. Dentro de mais 3 anos e alguns meses, uma das profecias de Jesus terá o seu fiel e terrível cumprimento: a queda de Jerusalém e a total destruição do templo. Marcos 13, 1 e 2. A revolta dos judeus contra os romanos começara no ano anterior, precisamente em maio de 66. Nessa época, Galiléia estava sob o domínio do procurador ou governador romano Gécio Floro. Foi nesse fatídico ano de 66 que tudo começou. Nem o governador romano Gécio Floro, nem aquele rei bastardo Herodes Agripa II, o famoso rei Agripa, citado em Atos 25 e 13, bisneto de Herodes o Grande, Mateus 2 e 1, puderam conter a rebelião dos judeus, que em pouco tempo se espalhou por toda a Palestina. É neste momento que entra em cena o homem cuja vida e obra nos levaram a traçar estas linhas. Seu nome? Flávio Joséfo. Uma testemunha do tempo de Cristo. Aliás, não era assim que os seus compatriotas judeus o conheciam, e sim por Yosef ben Matiuau a-Koren, seu verdadeiro nome. Ele passou a se chamar Flávio Joséfo após ter sido conduzido a Roma como prisioneiro do general Tito. Joséfo, que participou da guerra contra os romanos como general das forças judaicas que combatiam os exércitos de Nero na Galiléia, foi testemunha ocular da queda de Jerusalém e da destruição do templo. Ele viu a Palestina que Jesus viu, conversou pessoalmente com um dos Herodes e conheceu dezenas de outras pessoas citadas tanto nos evangelhos como no livro de Atos dos Apóstolos. A trajetória de um sacerdote fariseu. Joséfo nasceu no ano de 37 ou 38 da era cristã. No ano do seu nascimento, Jerusalém estava sendo sacudida pela pregação dos apóstolos. Porém, ele, à semelhança do apóstolo Paulo, foi educado dentro das mais rigorosas exigências rabínicas. Destacou-se de tal modo no estudo da lei que, aos 14 anos de idade, segundo ele mesmo conta em sua autobiografia, os rabinos conversavam consigo de igual para igual sobre os mais difíceis e variados assuntos. Tão intenso era o seu desejo de tornar-se fiel cumpridor da lei, que aos 16 anos foi para o deserto seguir as práticas religiosas de um velho eremita judeu chamado Bani, e de lá só voltou 3 anos depois, tornando-se fariseu. Pouco tempo depois, era sacerdote. Aprendeu o grego e o latim e, graças à sua cultura e habilidade, foi enviado em 64 a Roma em missão semi-oficial. Ao retornar de lá, Joséfo deparou-se com os primeiros sinais da rebelião dos judeus contra os romanos. Sabedor de que a guerra havia começado em vários pontos da Palestina e tentando evitar que os judeus da Galiléia, que até então permaneciam neutros, porém armados, entrassem na guerra, o Sinédrio, Supremo Tribunal Judaico, enviou o jovem sacerdote Flávio Joséfo em missão pacificadora entre os galileus. Porém, a onda nacional de revolta o arrastou e o envolveu, e muito contra sua vontade foi-lhe confiado o alto comando da Galiléia. Derrota e estrangulamento coletivo.
As legiões romanas, em campanha de guerra na Galiléia, atacaram os judeus sob o comando de Flávio Josefo, forçando-os a se refugiarem na cidade fortificada de Jotapata, localizada a pouco mais de 15 quilômetros ao norte de Nazaré. Era o próprio Vespasiano que comandava o ataque. Após 47 dias de cerco, Jotapata caiu diante das espadas e lanças romanas. O jovem sacerdote, em companhia dos 40 mais graduados judeus sob o seu comando, refugiou-se dentro de uma cisterna profunda, no fundo da qual havia uma caverna. Porém, o esconderijo foi descoberto, e diante da promessa de Vespasiano poupar-lhe a vida caso eles se entregassem, os judeus que estavam com Josefo acharam tão vergonhosa essa situação que resolveram apelar para o suicídio coletivo. Porém, Josefo os convenceu a lançarem sorte entre si e se estrangularem uns aos outros de acordo com o que coubesse a cada um. Em pouco tempo, só restaram vivos Flávio Josefo e um outro companheiro. Josefo convenceu esse judeu a se entregar com ele a Vespasiano. Diante do comandante dos exércitos de César, Flávio Josefo profetizou que Vespasiano em breve seria chamado a Roma para ocupar o trono vazio. Isto aconteceu 2 anos depois. Vespasiano tornou-se imperador, deixando no seu lugar seu filho Tito, de quem Josefo tornou-se prisioneiro e intérprete. Fim da guerra, Josefo foi conduzido para Roma. Prisioneiro e amigo do imperador. Em Roma, o imperador Vespasiano o tratou como um personagem ilustre, permitindo que ele transitasse livremente por todos os lugares da cidade e o presenteou com propriedades e outros bens. Despreocupado com seu próprio sustento, Josefo viu-se dono do seu tempo e totalmente livre para escrever. Em sua mente, ainda acesas as imagens de tudo quanto ele vira na guerra do seu povo contra os romanos. Foi então que ele escreveu o mais importante documento histórico sobre o desastre da nação judaica previsto por Jesus, o livro As Guerras Judaicas. Escreveu-o inicialmente em aramaico, visando informar os judeus que não conheciam outros idiomas, e em seguida para tornar esse livro conhecido de todos, traduzindo-o para o idioma mais falado no seu tempo, o grego. O relato de um historiador do tempo dos apóstolos. O que aumentou muito o valor desta obra foi o fato de seu autor ter tomado parte nos acontecimentos narrados e o acesso direto que teve aos comentários escritos por Vespasiano e seu filho Tito. Durante os 30 anos em que viveu na capital romana, Josefo escreveu ao todo 4 livros. O primeiro, que acabamos de citar, foi concluído em 79 d.C. O segundo, intitulado Antiguidades Judaicas, foi concluído no ano 94. Este é outro imenso tesouro de informações, abrangendo a história de Israel desde a criação do mundo até o ano 66 d.C., quando a guerra contada na obra anterior teve o seu início. Para escrever as Antiguidades Judaicas, Josefo serviu-se tanto da narração bíblica como de preciosos documentos deixados por outros historiadores anteriores a eles. Documentos estes que, em sua maioria, não chegaram até nós. Perderam-se na escuridão do passado, roídos pelos implacáveis dentes do tempo. É nesta obra que se encontra a preciosa e polêmica referência ao nosso Salvador Jesus Cristo, além do relato da prisão e execução de João Batista e do trágico fim de Tiago, irmão do Senhor. Josefo deixou também o relato de sua própria vida, uma autobiografia, como resposta aos ataques de outro historiador judeu, Justo de Tiberíades, que escrevera 2 livros, História dos Reis dos Judeus e Guerra dos Judeus.
e neste último acusara Joséfo de ter se conduzido deslealmente na guerra. Flávio Joséfo na CPAD. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus estará lançando, sob o título genérico de História dos Hebreus, as obras completas deste fenomenal historiador Flávio Joséfo. Este manancial de informações históricas estará brevemente à disposição do povo evangélico de língua portuguesa e dos leitores em geral. Nos próximos números deste jornal voltaremos com mais esclarecimentos e detalhes sobre o que certamente vai se constituir em um dos mais importantes acontecimentos editoriais evangélicos brasileiros deste final do século. As obras completas de Flávio Joséfo, editados pela CPAD. Jefferson Magno Costa, Jornal Mensageiro da Paz, dezembro de 1989. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.